Nutri, me socorre, eu não consigo emagrecer. O que que eu faço? Eu quero emagrecer, eu necessito. Eu preciso para aumentar minha autoestima, para melhorar minha saúde. Eu tento de tudo, já tentei de tudo, diversas dietas, dietas prontas, dieta low carb, dieta cetogênica, já tentei cortar alimentos, já fiquei final de semana sem exagerar. Me comportei, pratiquei atividade física, eu fui a semana inteira. Meu Deus, parece que isso não é pra mim. Parece que eu nasci para ter excesso de peso. Parece que eu realmente não consigo, que é uma coisa impossível. Eu preciso te dizer que não é impossível, que sim, você é capaz e vamos conseguir isso aqui juntas. E esse vídeo eu vou te ensinar 3 erros que provavelmente você está cometendo, que você precisa parar de cometer o mais rápido possível, para você conseguir destravar e acelerar o seu processo de emagrecimento. O meu canal do YouTube, esse aqui que você tá agora, ele é um canal justamente para isso, para destravar e acelerar o seu processo de emagrecimento. Então, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve agora para que você possa receber diversos outros vídeos parecidos com esse, para que você possa finalmente alcançar os seus resultados em relação ao emagrecimento. Eu sou nutricionista, criadora do Clube Seca Rápido, que é um clube exclusivo para mulheres conseguirem emagrecer de forma rápida, 1, 2, 3 quilos em apenas uma semana, 100% natural e 100% saudável. É natural de verdade, sem tomar remédios, sem precisar se entupir de suplementos, sem precisar gastar rios de dinheiro. Então, bora ao que interessa? Primeiro erro, que é o erro que mais prevalece no meio das mulheres que não conseguem emagrecer. Se alimentar de forma saudável, porém não controlar as quantidades de alimentos consumidas. Então, quantidade é muito mais importante que qualidade. Claro que qualidade é importante, principalmente para a sua saúde. Mas se você não estiver naquele negócio que com certeza você já ouviu falar, talvez não esteja muito claro na sua mente, mas você já ouviu falar, déficit calórico. Se você não estiver no déficit calórico, você pode comer o mais saudável possível, consumir 4 porções de frutas por dia, consumir mais de 200 gramas de vegetais em geral. Você pode consumir a alimentação mais limpa possível, você não vai emagrecer. Porque o que emagrece déficit calórico pode fazer a dieta que for, cetogênica, jejum, low carb, se não tiver em déficit calórico, você não vai emagrecer. Então, o que é o déficit calórico? De forma simples, você ingerir menos calorias do que você gasta. Então, vamos dizer que você gasta 1.800 calorias por dia. Você tem que consumir ali por volta de 1.500 calorias no dia. Como fazer isso? Calma aí que eu vou te explicar. Mas antes de tudo, muitas mulheres ficam confusas porque me perguntam, mas Nutri, como que eu gasto 1.800 calorias? Porque eu vou lá fazer minha atividade física, vou lá pra academia, vou lá fazer meu aeróbico, minha corrida, minha escada, minha bicicleta. E quando eu termino de fazer, eu dou uma olhada nas calorias gastas e aparece pra mim que eu gastei 200 calorias, 300 calorias. Como então que eu gasto 1.800 calorias? Esse gasto não é só do seu aeróbico, mas também de toda a energia que você gasta no dia. Com trabalho, arrumando a casa. Só de você respirar, você tá gastando caloria. Só de eu estar aqui falando com você, eu tô gastando caloria. Então, meu corpo, ele tá trabalhando o tempo todo pra eu estar viva. Tudo que eu faço, eu gasto caloria. Algumas coisas gastam mais, outras coisas gastam menos. Mas, no geral, tudo que a gente faz, a gente gasta calorias. Por isso que a gente consegue gastar essa quantidade de calorias. E quanto mais cardio, quanto mais aeróbico a gente faz, mais calorias a gente gasta. Então vamos dizer que você gasta, sem praticar atividade física, 1.600 calorias por dia. Aí você vai fazer um cardio que gasta 200 calorias. Você gasta aí 1.800 calorias. E você faz aí por volta de 20 minutinhos de cardio e você gasta 200 calorias. Se você, de 20 minutinhos, passar para 40 minutos, você está gastando o dobro. Isso acelera muito mais o seu processo de emagrecimento. Então, uma das coisas que você pode fazer para alcançar o déficit calórico e finalmente emagrecer é fazer um aeróbico bem feito. É fazer um aeróbico que você fique ofegante, que você soe. É fazer um aeróbico que você coloque tudo de si ali. Não é você fazer uma caminhada na esteira, mexendo no celular, pensando na morte da bezerra, sem vontade de se esforçar, de fazer esforço. Porque tem gente que é assim, que faz um aeróbico muito mal feito. Não sente dor nenhuma, como se nem tivesse feito nada. Não soa, não cansa, não fica ofegante. Aí você vai gastar pouco. Mas se você se esforçar mesmo, dar tudo de si ali, você vai conseguir gastar mais calorias. E gastando mais calorias, aumentando a intensidade, aumentando o tempo, você vai acelerar esse processo, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto do déficit calórico, consumir menos alimentos. Não só alimentos, mas principalmente os alimentos mais calóricos. Os alimentos mais calóricos antes de tudo, a gordura. Então, eu peço pra vocês terem bastante cuidado em relação à preparação dos alimentos. Então, muitas vezes você tá comendo até pouco, mas aí na hora de você fazer o seu frango, a sua carne, você bota um azeite. Ah, mas azeite é muito saudável. Lembra que eu falei
que além do saudável, acima do saudável vem a quantidade, vem as calorias. Então, a gordura no geral, sendo mais saudável possível, tem muitas calorias, o dobro da quantidade comparado ao carboidrato, ao açúcar, por exemplo. Então, você vai fazer seu frango, você coloca um azeite pra dar aquela leve fritadinha, e aí seu frango, ao invés de ter 150 calorias, agora tem 200. E você nem percebeu. Ou então um suco que você acredita que seja muito saudável por ser só fruta. Vou fazer aqui um suco de laranja. Aí bota 2 laranjas, 3 laranjas. E aí você tá acrescentando muito carboidrato nesse suco. Não vai te encher, porque suco não enche, pode até te deixar um pouco estufada ali no momento, mas daqui a pouco digere rápido. E você vai estar achando que tá abafando, mas na verdade você tá ingerindo um monte de carboidrato, mesmo sendo extremamente saudável. Então, cuidado para não achar que, por ser saudável, eu posso consumir da forma que eu acho melhor, na quantidade que eu acho melhor. Nada disso. Você precisa controlar tudo que está entrando no seu organismo. Você não pode viver daquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e bota um alimento para dentro, bota o outro, e bota o outro. Aí quando chega no final do dia eu pergunto para você, quantas gramas de ovos você consumiu? Quantas gramas de arroz? Quantas gramas de feijão? Quantas gramas de frango você consumiu? Quando você foi consumir o docinho do dia, se consumiu, quantas gramas desse doce você consumiu? Você vai saber me responder? Quanto de ml você consumiu dessa vitamina, desse café com leite, desse suco? Quantas frutas você acrescentou? Tudo isso conta. E você precisa diminuir as quantidades em geral. Então, se você consumia 150 gramas de arroz, diminui para 100. Aí você precisa de uma balança, muito importante desse processo, para você ter essa noção, pelo menos uma noção, não precisa ficar bitolada. Então, se antes consumia uma carne frita, agora consome cozida, consome assada. Se antes consumia 2 fatias de pão de forma, consome uma e aumenta a proteína, ao invés de consumir um ovo, consome 2, ou um ovo e uma clara, que fica uma quantidade de proteína bem próxima dos 2 ovos, porém fica menos calórico, já que na gema do ovo é onde encontra-se a maior quantidade de gordura desse ovo e acaba ficando mais calórico por conta disso. Então, um ovo e uma clara, ou até mesmo 2 ovos, ainda é mais interessante. Uma fatia de pão com 2 ovos, comparada a 2 fatias de pães e um ovo, porque a proteína é muito importante nesse processo de emagrecimento e eu vou falar também sobre isso aqui nesse vídeo. E claro, evitar os lanches muito gordurosos, então hambúrgueres, pizza, salgados. Se você quer consumir isso, consome caseiro, porque os ingredientes vão ser mais saudáveis e provavelmente menos calórico. Então faz um hambúrguer caseiro em casa, faz uma pizza caseira em casa, um pão pizza na airfryer, que você bota fatia de pão, ketchup, um franguinho desfiado, um creme de ricota, um queijo por cima, um orégano, leva para airfryer, fica uma delícia. Faz sua própria coxinha em casa com farinha de aveia, batata e requeijão, você mistura tudo, faz a forminha, bota um pedacinho de queijo, mussarela dentro, fecha, leva para airfryer. Mas repetindo, sempre em quantidades mais controladas possíveis. Se antes consumir uma coxinha grande, você vai fazer em casa, é mais saudável, mas mesmo assim consome um tamanho menor. Então sempre pensando não só em qualidade, mas em quantidade. Segundo erro que você pode estar cometendo, a proteína. Já estava até falando dela aqui no início do vídeo. Proteína é o macronutriente comparado ao açúcar, carboidrato e a gordura mais importante no processo de emagrecimento. Eu tô até aqui do lado porque eu acabei de consumir, ó, o whey protein. O que é o whey protein? O whey protein é uma proteína em pó. Por quê? Pode ser que você tenha dificuldade de consumir proteína através dos alimentos. Você pode recorrer à proteína em pó. Por que a proteína é tão importante no processo de emagrecimento e por que isso atrapalha tanto o processo de emagrecimento de vocês? Vocês, mulheres no geral, consomem pouca proteína. Eu posso provar, a maioria de vocês consomem pão com ovo de manhã. E aí vocês consomem 2 fatias de pães de forma ou uma unidade de pão francês com um ovo. Um ovo tem só 6 gramas de proteína. No total, no dia, nós mulheres que fazemos musculação, que estamos buscando o emagrecimento, precisamos de aproximadamente 100 gramas de proteína, de 6 para 100. Falta muita coisa. Hoje, por exemplo, eu consumi 2 ovos de manhã, mais banana com whey protein. Porque é interessante você fechar uma refeição com pelo menos 12 gramas de proteína. Então, 2 ovos, já tem 12 gramas. E botei mais um pouco de whey protein nessa banana, já ficou ali por volta de 18 gramas. Já tá maravilhoso, uma quantidade ótima. E aí, por exemplo, no almoço, você vai lá e você consome de carne, que é onde encontra-se a proteína.
ou uma porção pequena, né, que geralmente não é grande, tinha que ser pelo menos o tamanho dessa mão inteira. Muitas mulheres consomem ainda menor do que o tamanho dessa mão e às vezes ainda fritam, que ainda faz com que a qualidade da proteína seja perdida. E você consegue ali por volta com esse frango, e o feijão também tem um pouco de proteína. Muitas mulheres ainda retiram o feijão da dieta de emagrecimento. Não faça isso. Também é muito interessante no processo de emagrecimento. Ali junto esse franguinho pequeno frito com o feijão, você fica ali por volta de mais 20 gramas de proteína. Você tem 26, você precisa de 100. Você não chegou nem na metade. Aí no lanche da tarde, muitas mulheres consomem, por exemplo, um iogurte com uma fruta. E aí fruta só carboidrato e um iogurte, você tem até um pouco de proteína ali, mas não é muita coisa. Vamos botar aí 6 gramas de proteína, aproximadamente a mesma quantidade de um ovo. Então 20 mais 6, 26. Com mais 6, 32 gramas. Ainda tá muito longe da quantidade que precisa. E aí no jantar, muitas mulheres ainda lancham, comem uns biscoitinhos com manteiga que não tem proteína nenhuma. E aí você chega ali no final do dia consumindo menos de 50 gramas e você precisava de 100. Como o seu corpo não recebeu a quantidade de proteína que precisava no dia, ele utiliza os músculos, a proteína dos músculos. Seu músculo é diminuído, consequentemente o seu metabolismo é diminuído, você fica com uma dificuldade muito maior de emagrecer e fica flácida, fica mole, e surgem celulites, e surgem estrias, e surgem flacidez, e o corpo de vocês vai cada vez mais piorando e vocês têm cada vez mais dificuldade para emagrecer. Por isso, eu indico, ou então, aumenta a quantidade de carnes que você consome no almoço e no jantar, não faz elas fritas, aumenta a quantidade de ovos, principalmente clara, não vai tudo de ovo não, porque vai ter muita gordura, vai atrapalhar seu processo de emagrecimento, mas um ovo, uma clara, um ovo, 2 claras, um ovo, 3 claras. De manhã, faz a mesma coisa de tarde, acrescenta de tarde também um franguinho desfiado, um atum enlatado, ou o próprio ovo com as claras, acrescenta mais esses iogurtes, leite, que também tem um pouco de quantidade de proteína, acrescenta o feijão no almoço, no jantar, ou você faz isso, ou então você faz o que geralmente eu faço, minhas pacientes também fazem, que é acrescentar o whey protein no seu dia a dia, sem excessos, tá? Um medidor de whey protein é o suficiente para quem tá no processo de emagrecimento. Ok? Então, o Whey Protein Growth é a minha parceira, super indico se vocês quiserem comprar. Vou colocar o link do site aqui embaixo desse vídeo e meu cupom de desconto é Gisele Nutri. Usem e abusem porque é uma marca que eu amo e eu quero continuar sendo parceira dela. Então, dessa forma, além de eu ajudar vocês, porque vocês vão ter um descontinho na compra e o preço é ótimo dele, já é ótimo, sem o desconto já é ótimo, mas vocês me ajudam também. Terceiro e último erro, a ansiedade. Nossa, quantas mulheres que eu atendo que tem o emagrecimento atrapalhado por causa da ansiedade. Meu Deus, mas eu preciso muito emagrecer, eu preciso emagrecer pra ontem. Eu fiz a dieta essa semana, eu subi na balança, eu perdi meio quilo. Ah, mas não tá dando certo. Ah, mas não sei o que tá acontecendo. Ah, mas eu preciso muito disso. Ah, mas eu preciso perder 3 quilos na semana. Calma, mulher! Se você ficar ansiosa, você não vai perder nada. Porque quando você tá muito ansiosa, você libera hormônios do estresse no seu corpo, que é conhecido como cortisol. O cortisol, ele inflama o seu corpo e corpo inflamado não emagrece. Você vai lutar contra aquilo, não vai emagrecer. Além de que quando esse hormônio é liberado no seu corpo, você sente mais necessidade por consumir alimentos palatáveis, alimentos que são muito saborosos, que possuem muito açúcar, muita gordura. Então, doces, massas, salgados, você vai sentir mais necessidade de consumir isso, você vai beliscar mais. E isso vai jogar o seu emagrecimento por água abaixo. Você precisa fazer o que precisa ser feito e descansar e confiar no processo. Só faz e esquece o emagrecimento. Só faz e vai viver, vai curtir, vai trabalhar, vai cuidar da família, vai cuidar do marido, vai cuidar da filha, vai ver um filme, vai ler um livro, vai ir no shopping, vai fazer alguma coisa. Esquece isso e deixa acontecer. Tudo na nossa vida é assim, as coisas só andam quando a gente faz o que precisa ser feito e deixa acontecer. Quando a gente fica muito bitolado naquilo que tem que acontecer, que precisa acontecer. Meu Deus, é muito difícil, é muito demorado. Tudo na vida leva tempo, tudo na vida leva tempo. Então você vai precisar pelo menos de 7 dias para perder 1 quilo, pelo menos. De 1 mês para perder 4 quilos, de meus pacientes. Já teve pacientes que perdeu em 1 mês 6 quilos, 7 quilos, teve. Mas pelo menos 4 quilos em 1 mês, são 30 dias, então você precisa relaxar e descansar e deixar acontecer. Pega todas essas dicas que eu te dei aqui nesse vídeo, coloque em prática, que é o mais importante, porque ouvir, só ouvir não vai mudar nada na sua vida, mas quando você ouve, você absorve, você coloca em prática, aí sim você tem resultados e deixa acontecer. Volta aqui semana que vem e você me fala se não teve resultado. Com certeza você vai ter, se você seguir
tudo isso à risca. Escreve nos comentários: emagrecimento sem sofrimento. Aqui a gente não sofre, se você deseja mesmo se juntar a mim, se juntar a nós, que estamos todos assistindo esse vídeo aqui juntos, pra conseguir emagrecer sem sofrer. Por que sem sofrer? Você não vai cortar pão, você não vai cortar arroz, você não vai cortar até mesmo o docinho que você gosta de consumir. Não, você só vai diminuir quantidade, como eu falei lá no início. Então, ao invés de 150 gramas de arroz, vai consumir 100 gramas. Ao invés de consumir uma barra inteira de chocolate, você vai consumir 3 quadradinhos. Ao invés de consumir uma carne frita, você vai consumir uma carne cozida, uma carne refogada. Você vai só mudar a forma que você está consumindo, não deixar de consumir. Então, se você deseja alcançar esse resultado de forma natural, de forma saudável, que é o que meus pacientes alcançam, seguindo essas estratégias e sem sofrimento, repetindo, escreve emagrecimento sem sofrimento aqui nos comentários, coloca tudo em prática, volta semana que vem e me fala nos comentários novamente se você não teve resultado. Eu tenho certeza que você vai ter. E eu quero voltar aqui semana que vem pra ver o seu comentário aqui embaixo. Nutri, perdi 1 quilo, perdi 2 quilos, perdi 1 quilo. 3 quilos em uma semana realmente deu resultado. Mas eu amo também comemorar resultados. Então faz isso e a gente se vê aqui nos comentários e no próximo vídeo.